Fala minha querida, fala meu querido, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Mini Prosa. E hoje a gente vai trazer um pouco mais de quadrinhos, um pouco mais de mangá aqui pro canal, porque hoje eu vou falar de Opus. E vamos falar dessa obra metalinguística do Satoshi Kon, que é aí um nome muito respeitado, pelo menos na indústria da animação, né? Mas ele mostrou que nos quadrinhos o cara tinha talento, Antes de mais nada, vou pedir para você deixar o seu like. Não esquece de comentar. E assina aí o sininho, né? Deixa ativado o sininho para você receber as notificações. Aqui no canal a gente faz vídeo todo domingo, né? Então, se você aparecer aqui no final de semana, você vai ver a minha carinha por aqui. E manda aquela crítica construtiva aqui para mim poder melhorar, para mim poder aprimorar o canal, porque meu objetivo é melhorar e sempre, beleza? Então, vamos embora falar de Opus. Que capa linda! Eu só queria falar que essa capa é muito linda, olha. As duas aqui, olha. Olha, que coisa linda, rapaz. Opus, que em latim quer dizer obra, né? Foi originalmente publicado entre outubro de 1995 a junho de 1996. Que foi nesse período a obra ela estava sendo publicada em uma revista japonesa chamada Comic Guys. Ela ficou nesse período em publicação seriada, né? Até que em 1996, em junho de 1996, a revista fechou. Então, na verdade, a versão original da Opus, dessa obra do Satoshi Kon, ela não foi finalizada, né? O final nunca foi publicado. Então, o que aconteceu foi que só depois, algumas fontes dizem que isso foi em 2010, outras dizem que foi em 2011, mas foi neste período que foi lançada, né, relançada esse compilado, esse encadernado, separado em 2 volumes, que compilava a história e acrescentava o final. Né? Esse encadernado, lá no Japão, ele foi lançado pela editora, me permitam aqui a licença poética da pronúncia, Tokuma Shoten. Essa editora foi responsável por lançar esse encadernado lá. E é interessante porque nessa edição incluía o final que nunca foi publicado. Esse final é interessante porque ele ficou guardadinho na gaveta do Satoshi Kon durante todo esse tempo, né? Ficou guardadinho ali na gaveta do autor, só sendo publicado nessa edição final da obra, né? Então agora eu vou falar um pouquinho mais do autor, do Satoshi Kon. E você provavelmente já deve ter topado com alguma obra dele ou ter ouvido falar, né? Porque no ramo da animação, dos filmes de anime, ele é muito, muito conhecido, muito popular, né? Só para citar aqui, eu vou falar dos 4 filmes, acredito os mais famosos dele, que são Millennium Actress, Paprika, Tokyo Godfathers, né? E temos também o Perfect Blue, que é assim, esse dos 4 foi o que mais me impactou. E, cara, os 4 filmes valem muito a pena assistir, tá? São obras riquíssimas, são obras muito interessantes, são aclamadíssimas também. Então vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma pesquisada. E antes dele entrar no ramo da animação, o Satoshi Kon, na verdade, ele era um mangaka. Dentre os muitos trabalhos que ele efetuou como mangaka, o Opus foi o último trabalho dele antes dele entrar de vez, entrar de cabeça no ramo da animação. Infelizmente, o Satoshi Kon, ele faleceu em agosto de 2010, né? E ele deixou, assim, não só algumas obras inacabadas, dentre elas o Opus e alguns filmes, né, e séries para TV também, pelo que eu pesquisei, mas ele não deixou só isso. Ele deixou também um legado muito importante para a animação como um todo, né? Ele deixou obras incríveis que vale a pena você dar uma conferida. E qual é a história do Opus? Qual que é a história desse mangá? E entra de novo naquele... eu vou falar assim, eu vou falar essa categoria de obra metalinguística que vale a pena você não saber nada antes de ler, porque a metalinguagem que você vai se deparar, por si só, ela vai virar uma surpresa bacana se você não souber nada. Tá certo que isso pode estragar, só o fato de eu ter falado que é uma metalinguagem pode te dar já um mini spoilerzinho, talvez, mas, cara, eu, de novo, cheguei aqui sem saber nada, fui lá na minha banca aqui, próxima da minha casa aqui,
O rapaz estava me recomendando algumas coisas e eu falei, caramba, olha a capa bonita aquele quadrinhos ali no fundo. Aí eu fui e perguntei pra ele o que ele sabia, ele me ficou assim, ó, não vou te falar que o negócio é bom. Então, na verdade, essa recomendação nem é minha, é do meu querido amigo lá da banca. Salve, Brunão, tamo junto aí. O sol tá meio estranho hoje, então talvez a luz dê uma mudada, tá? Tô deixando isso avisado. Caso você não queira nenhum detalhe dessa história, você pode pular o vídeo lá para as minhas impressões, que é daqui a pouco que eu vou falar sobre o que eu achei dessa HQ. Mas antes, eu vou falar da história agora. Então, se quiser, pula para lá, ou se quiser, continua aqui. O Opus vai contar a história de um mangaka também, né? É um desenhista ali de quadrinhos que está tentando finalizar a obra dele, a história dele, que é uma história meio policial sobre uma agente chamada Satoko. Ela é uma agente secreta, assim, que ela tem poderes telepáticos, né? E ela tá tentando impedir uma organização, uma seita religiosa chamada Fé Sem Nome, de conquistar o mundo. E o líder dessa seita também é um cara que tem poderes telepáticos, e esse cara se chama O Máscara, né? Ele é um vilão mesmo, assim, bem caricato, até eu posso falar. E o que acontece? Esse escritor, desenhista dos quadrinhos, ele acaba indo parar dentro do universo que ele mesmo criou. Ele acaba indo parar para dentro ali da história dele, né? Um dos personagens descobre que vai morrer e ele acaba meio que raptando o criador, né, para dentro dos quadrinhos. É meio confuso explicar isso, mas eu acho que deu para entender bem, né? Eu acho que deu para ficar claro. Então, basicamente, a história desse mangaka que vai parar dentro dos quadrinhos que ele criou. E é muito interessante, cara. É aí que a coisa fica maluca, porque os personagens não obedecem ele. Ele tem toda uma discussão ali sobre quem é Deus, a pessoa que está criando essa obra, né? Sendo que tudo isso também é um mangá, né? Então é uma obra assim que vai brincar muito com essa questão da metalinguagem, e não vai brincar só com isso nos temas, mas também no ritmo, vai brincar com esse tema também na estética. É muito interessante isso daí. Vamos falar um pouco mais agora sobre as impressões que eu tive dessa HQ, né? Eu já comecei sem querer falar um pouco do que eu acho da HQ, falando dessa questão metalinguística, né? E como ele se apropria disso para criar ritmo, para criar brincadeiras visuais que, permeiam toda a história. Eu acho isso muito interessante. Tem uma hora que tem um personagem que ele tá lendo o quadrinhos dele mesmo, né? E ele consegue prever o futuro vendo o quadro, qual é a próxima sequência, qual é o próximo quadro. E aí o autor vai brincar com essa perspectiva, né? Repetindo a mesma cena que ele tá olhando ali no próximo quadro, porém com ele dentro do quadro. É muito interessante as brincadeiras visuais, né? Eu pelo menos não consigo dizer pra você qual seria a trama, qual seria o gênero da trama do mangá como um todo, porque ele tá sempre misturando, né, pequenos elementos para poder criar uma narrativa interessante, porque ele tá sempre misturando elementos aí de uma aventura policial, elementos de uma aventura mais cotidiana, né, de uma história mais cotidiana, em que a vida dos personagens, aquelas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, são o foco. Então eu acho muito legal essa mistura. Mas, se a gente fosse resumir como um todo, eu acho que o que prevalece mais é o lado da ação, é o lado da perseguição, né? Tanto que as cenas de ação desse quadrinho são muito bem desenhadas, cara, são muito bem detalhadas. Temos cidades inteiras eclodindo, os personagens saltam de uma página para outra. É muito, muito bonito, assim. Eu acho que tá muito bem detalhado essas cenas, né? As estruturas físicas, assim, a arquitetura do mundo é bem tátil, assim, você consegue sentir que foi muito trabalhado, com muito carinho, muito detalhe. E as cenas de ação em que esses prédios, essa arquitetura é posta à prova, fica muito legal. Eu acho que teve um trabalho aqui muito, muito minucioso, sabe? Com os cenários e o universo em si. Fora que esse elemento é totalmente enriquecido por essas brincadeiras metalinguísticas. Aqui eu vou dar um outro spoiler, tá? Nossa, tô jogando várias informações. Você vai me odiar quando acabar o vídeo, mas não tem problema. Qualquer coisa você pula esse trecho aqui também.
Mas eu só vou falar um detalhezinho para você ver como a arquitetura e os detalhes são influenciados por essa brincadeira metalinguística. Tem uma cena muito legal em que eles se encontram numa perseguição, né? Um grupo de personagens está perseguindo um outro. E o que acontece é que eles vão chegando no limite da cidade e a cidade não foi desenhada completa, né? Aquele fundo é só um fundo, não existe prédios e ruas além daquilo. Então eles começam a brincar com a perspectiva, assim, nossa, como é que pode esse fundo aqui, de longe ele é tão grande, parece que são prédios mesmo, só que de perto são umas estruturas ocas, assim, de quase papel, sabe? Então essas brincadeiras, cara, estão constantemente testando a habilidade desse autor aqui de sintetizar essas soluções criativas, sabe? Isso eu acho muito legal. Como é que você, por exemplo, imagina um personagem saltando de uma página para outra? Como é que você imagina a quebra de realidade entre quem escreve e os personagens, né, que estão sendo criados? Como é que você consegue mostrar a decisão de um autor naquele momento de falar, eu não vou matar esse personagem agora, ou isso aqui não pode acontecer agora, porque senão lá na frente o personagem não vai ter profundidade. É muito bacana ver como o Satoshi Kon arranjou soluções criativas e visuais para poder mostrar esses elementos, né? E como eu falei, tudo isso misturado em um ritmo muito envolvente. Para finalizar, eu queria falar do final dessa história, porque o final é o presente que a gente tem de poder acompanhar essa história recentemente, né? Porque hoje eles inseriram aqui o final que o Satoshi Kon deixou guardadinho lá na gaveta dele. E, ficou uma combinação muito interessante, porque a obra não tinha acabado, lançaram essa edição e colocaram o final que o Satoshi Kon tinha pensado, mas na época que a revista estava para ser cancelada. Então é um final que acaba sendo um pouco corrido, talvez, por ser uma solução que ele precisava ter para aquele último capítulo que seria publicado e não foi, né? Porém, combina com a poesia da obra, tá ligado? Combina com o fato de ser um universo metalinguístico em que tudo aquilo que está sendo contado, na verdade, também está sendo criado pelo Satoshi Kon. Então, esse final eu achei que foi uma cerejinha do bolo, assim. Eu acho que ele foi um presente pra gente, assim, e pôde acompanhar a história nessa versão mais recente, porque ele amarra de uma maneira, assim, poética, e até pelo fato desse final ele não ter sido desenhado, não ter passado pela arte final. A gente vê que existem ali ainda os traços soltos do lápis, né? São quase que rascunhos do que poderia ser um final. Então, casa certinho até essa proposta de ser uma coisa desenhada como um rascunho dentro do contexto da história. Então eu achei isso bem legal, né? Talvez pode ficar um pouco solto, mas eu acho que combinou muito bem aí com o que o Opus estava tentando dizer, com o que ele estava tentando mostrar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha curtido, né? Vou pedir mais uma vez para você deixar seu like, você se inscrever, colocar aí a notificação, né? Porque semana que vem, domingo que vem, tem mais, beleza? Muito obrigado por você ter dedicado esse tempinho para me ver aqui, né? E eu só agradeço, né? Muito obrigado. Não esqueça de me mandar aquela crítica construtiva, porque meu objetivo é melhorar, e sempre. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou, é nóis!